Para ti, Senhor Deus. Oh, tu és bendito, Jesus, Jesus. Oh, o teu nome é santo, o teu nome é exaltado. Oh, Deus, o teu nome é a cura, no teu nome há poder. Oh, Jesus, o teu sangue tem todo o poder. O teu sangue derramado naquela cruz por nós, Senhor Deus. Nós queremos, oh Deus, declarar, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o teu sangue é sobre as nossas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus, que o teu sangue é sobre os nossos filhos, é sobre a nossa casa. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha sobre este lugar, trazendo vida, Senhor Deus, sobre nós, trazendo, Senhor Deus, um refrigério sobre as nossas vidas, Pai querido, trazendo, Senhor Deus, Pai querido, um renovo, um fortalecimento, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, sobre a tua igreja, Senhor Deus, sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, sobre todos, Pai querido, que, oh Deus, tem estado, Senhor Deus, diante da tua presença, muitas vezes, Pai querido, com o coração preocupado, com o coração ansioso, Senhor Deus, mas o Senhor Deus é o Deus poderoso que diz na tua palavra que o Senhor é aquele que troca os fardos, vai tirando os fardos pesados, Senhor Deus. Toda ansiedade vai caindo por terra, ou toda preocupação vai caindo por terra, todo medo vai caindo por terra. Oh Deus, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor Deus, andar, Senhor Deus, segundo vistas, Senhor Deus, mas nós queremos andar segundo a tua palavra, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor Deus, tu és glorificado, tu és exaltado, Senhor Deus, tu és exaltado, Senhor Deus. Louvado seja o teu santo nome, louvado seja o teu santo nome. Bendito, Senhor, Deus poderoso. Glórias a ti, Senhor Deus, glórias ao teu santo nome, Jesus, Jesus, Jesus. No teu nome há poder, Jesus. No teu nome há poder para transformar as nossas vidas a cada dia, Senhor Deus. A nos fazer, Senhor Deus, a cada dia ter um coração, Senhor Deus, inclinado para o Senhor e para a tua vontade. Oh, Jesus, nos ensina a caminhar, oh Deus, Pai querido, de acordo com o teu querer. Oh, em nome de Jesus, é o que nós clamamos a ti, com o coração, Senhor Deus, Pai, gratos na tua presença, gratos na tua presença. Obrigada, Senhor, aleluias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Tem um salmo, é o Salmo 57, que é quando Davi, ele estava fugindo de Saul, e assim, ele estava passando por perseguição. Imagina só aquele homem naquele momento sendo perseguido, e esse salmo, ele estava, se eu não me engano, na caverna, né? Ele estava na caverna, ele se abrigou nessa caverna. E imagina, e é uma situação de medo, porque Saul, ele tinha um poder. Então Davi, ele se esconde ali e o medo vinha sobre ele. Imagina só, né? Ele pensar, dentro de uma caverna. Eu fico imaginando uma caverna só com uma porta, né? Sem uma saída para lá. É tipo você tá num beco sem saída. A pessoa está num beco sem saída, não tem para onde ir. E muitas vezes, assim, essa semana eu estava pensando, né? Muitas vezes, né? Para que o poder de Deus seja manifesto e para nós não pensarmos assim que foi minha força, foi por mim. A gente passa por alguma situação semelhante, assim, se sente num beco sem saída. Daqui é só Deus para me livrar, né? Daqui é só Deus para me tirar. E Davi, ele fala assim, ele começa a falar com Deus, ele abre o coração dele, eu fico vendo assim, a maneira que ele fala com Deus. Às vezes a gente quer falar com Deus de uma maneira assim, eu não vou falar isso para Deus. A gente quer enfeitar
com Deus. Mas Davi, ele era tão sincero que ele falava: Deus, tem misericórdia de mim, piedade de mim. Né? Ele já se colocava assim numa situação, né? Tem misericórdia de mim, pois a minha alma encontra refúgio em ti. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas. Ele começa a declarar essas coisas do Senhor. Até que eu passe o perigo que me persegue. Clamo a Deus, o Altíssimo, ao Senhor, que sempre me dispensou sua proteção. Dos céus ele me enviará. Ele já começa a falar como se já estivesse acontecendo. Dos céus ele me enviará. Ele já está declarando. Lá de cima vai vir o livramento. E ele está ministrando para ele mesmo. Tem hora que a gente tem que ministrar para a gente mesmo, porque as coisas vêm, a gente tem que olhar para a gente e falar. Davi, ele tinha o costume de pregar para ele. Primeiro, ele ministrava para ele. Ele dizia: por que está batida minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aqui ele está falando a mesma coisa, né? Porque virá, né? Dos céus ele me enviará o livramento e a salvação. Me protegerá com seu amor misericordioso. É como se ele dissesse para Deus, ele já tem certeza que Deus vai livrar ele. Eu tenho certeza que é do céu que vem meu livramento. E ele falando para Deus assim, de uma maneira tão sincera e tão calorosa, que eu acho que Deus não resiste. É igual um filho falar para o pai: eu sei que você me ama. Quando o filho você fala: pai, você me ama. É diferente de você falar: pai, eu sei que você me ama. Eu tenho certeza que você me ama. E que você está cuidando de mim. Aí, Davi, ele tinha esse coração assim de filho perto de Deus. E eu vejo assim como Deus tinha tanto alegria nele, né? Eu acredito que são essas coisas, né? Dele ter a certeza de que Deus cuidava dele. E às vezes a gente não tem essa certeza. A gente tem muitas dúvidas. Porque o inimigo ele sugestiona muitas coisas na nossa mente. É uma batalha na mente. Fala que a maior batalha é a da mente. E ele sugestiona muitas coisas, só que a gente tem esse poder de determinar aquilo que a gente vai aceitar na nossa mente e aquilo que a gente não vai aceitar. Eu já tive algumas experiências com libertação. E até eu não ter essa experiência, eu imaginava algo. A Sueli uma vez foi comigo num lugar lá no Brasil, que ligaram para o pastor e falaram para ele assim: olha, tal pessoa está assim, já tem 3 dias, endemoniada. E aí o pastor estava viajando, já estava em Goiás. Aí ele ligou para o José. Aí o José estava no banco, resolvendo as coisas da igreja. E aí me ligaram: você vai ter que ir lá. Aí eu falei: e eu? Aí eu liguei para uma irmã, ela não atendia. A Sueli, a única que atendeu naquele dia foi a Sueli. Aí a Sueli tinha acabado de chegar do dentista, ela estava com a boca anestesiada. Eu lembro que ela falou: eu não posso ir. Eu falei: Sueli, você vai? Eu não posso ir. Eu falei: Sueli, você vai? Aí a gente dentro do carro com aquele casal, era um casal de diácono da igreja, né? Aí eles foram na frente e eu e a Sueli lá atrás. E eu intercedendo aqui, acho que a Sueli intercedendo ali, porque cada coisa que esse casal falava era tanto ibope pro inimigo, era tanta, assim, sabe? Tanta coisa, assim, tanto poder, que eu tinha ficado com uns 3 tipos de medo. Tinha ido todo mundo lá já. Depois de 3 dias chamaram a gente. Imagina. Isso é a última opção. Entendeu? Foi todo mundo lá. E aí eles falavam: já foi fulano, já foi igreja tal. Eu falei: Senhor, agora Jesus, já foi todo mundo, agora eu e a Sueli é o nosso tamanho. E aí ele estava
apavorado. Aí a gente chegou lá, mas eu já tinha visto o nosso pastor, né? Ele tinha autoridade em Deus. Assim, não via ele brigar, sabe, ficar lutando ali com o demônio, não. Toda vez que acontecia era muito rápido. Porque eu ficava pensando naquilo, né? Eu quero ser assim com o Senhor. Mas ali Deus, ele prepara realmente. Você quer ser assim, então vamos ver se quer ser assim mesmo. E a gente chegou lá, o negócio era mais feio do que a gente pensava. A menina na casa, ela mora em 2 casas, um do lado da outra. E na casa dela aqui, ela não podia ficar. Porque eu quebrava a casa inteira. Levava ela para a casa de cá. A casa de cá, que a gente entrou no quarto, era um arsenal de armas. Tipo estaca, tudo preto, um monte de coisa de caveira, umas coisas muito esquisitas, sinistro. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, como é que a gente vai orar aqui se pega esse povo tudo aqui? Vão matar nós. Aí, foi assim, aí o rapaz falou assim, a gente traz ela aqui pra fora, né, pra gente orar aqui fora, né. E aí tinha uma menina em cima dela fazendo tipo um ritual ali, que ela estava acreditando que aquilo ia tirar, né, na verdade ela estava tentando. E aí eu sei que por fim essa menina ficou brava, né, que a gente ia orar lá na área. E aí ela falou, leva ela daqui, da minha casa, então eu estava fazendo o melhor e tal, leva ela lá pra... Aí o rapaz falou bem assim, mas lá vírus, quebra tudo. Aí eu pensei, pronto, agora foi. Chegamos lá na casa assim, gente, bem do lado, vizinho. Aí eu falei, já fui na mente aqui, falei, você vai amarrado e repreendido. E você não vai quebrar em nada lá. E eu não vou ficar batendo boca com você, não. Bem baixinho. Chegamos lá, ficou quieto. Não fez nada. Eles já assustaram, o povo da casa já assustou. Aí a gente começou a orar. Eu e a Celina orando. E só chamamos a menina. Falamos o nome dela, fulana. Aí na hora ela começou a chorar. O que está acontecendo? Né? Aí veio de novo, fulana. Você sabe, tal, ministrei pela palavra, porque a gente não pode ficar batendo boca com o inimigo, ministrei pela palavra, falei do sangue de Jesus, o sangue de Jesus te liberta, você quer receber Jesus como Salvador de sua vida, e aqui, ó, na sua mente, batalha aqui na sua mente, não deixa voltar mais, porque aqui, você fala, o sangue de Jesus é sobre a minha mente. Gente, essa menina, sabe, né? Aí o povo ficou tudo, né? Ali, ora aqui, ora ali no meu quarto, ora ali. Queria que eu orasse na casa inteira, e orava no quintal, orava em todo lado, orava pra todo mundo. Aí a menina da outra casa chegou. Aí o homem falou assim, Deus tá com esses crentes aí. Agora eu vi que Deus tá com esses crentes. Na sexta-feira estava a família em peso na igreja. Essa menina falou, porque antes ela tinha falado, eu quero ver se vai sair. Ela falou, saiu. Mas o medo, ele quer vir. Ele quer na nossa mente. Mas a autoridade é no nome de Jesus. A autoridade é no nome de Jesus. A gente não pode ficar, sabe, dando tanto ibope assim para essas coisas não. Mas eu estou passando por isso, porque o inimigo, gente, o inimigo, ele não tem poder sobre a nossa vida. É o sangue de Jesus sobre a nossa vida, porque senão, se o inimigo ele fosse tão poderoso assim, o que teria de valor no sangue de Jesus? Porque Jesus teria derramado o sangue dele na cruz? Se não é o poder do sangue de Jesus, a gente tem que crer que é o sangue. Então é todo dia declarar isso entre eu, porque muitas vezes o inimigo ele quer pôr medo, ele quer lançar medo do tempo, medo do porvir, medo disso, medo daquilo, e acaba que sufoca muita gente. Hoje em dia eu vejo as pessoas sufocadas pelo medo. Essa semana uma moça lá do trabalho falou para mim, eu já estou me preparando, porque a
Eu falei, acalma seu coração. Calma. Pede para Deus tirar o medo do seu coração. Isso aí é uma cadeia. O inimigo ele quer fechar as pessoas no medo. Mas naquele dia eu vi como eu falei, Senhor, olha só o que o Senhor fez ali. Era tanta coisa assim que o inimigo tinha feito em 3 dias ali, que eu falei, esse povo ficou perturbado 3 dias, não podia deixar essa menina solta. E um medo terrível. Mas é Deus que é poderoso, é Jesus que é poderoso. Amém? Então nós vamos, a cada dia, assim, qualquer pensamento de medo, qualquer situação que vir sobre nós vamos declarar entre nós e o inimigo da nossa alma, há o sangue do Cordeiro, há o sangue de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Pode desligar assim. Vamos achar depois. A paz do Senhor. Amém? Vocês estão aí? Paz do Senhor. Ah, me deixa sozinho não, hein? Quantos querem mais o Senhor aqui? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Tô lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vocês querem ver a face do Senhor realmente? Ninguém pode ver a face do Senhor e continuar vivo, então morra. Morra para você mesmo, morra para os seus desejos, morra para a sua vontade, comece a viver a vontade do Senhor. Amém? O infinito amor de Deus que nos busca, né? Um dia Moisés, né? Ele falou assim para Deus, falou assim: Deus, eu quero te conhecer, quero te ver. Deus falou assim: ó, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Mas ele falou: eu quero ver mesmo assim.
Só que daí tem toda a história, né? Que tem muita pregação sobre isso, né? Deus coloca ele no buraco, né? Na fenda da rocha, aí passa e ele vê Deus pelas costas, chega ao ponto do rosto dele ficar brilhando, né? O que foi isso? O que foi isso? Moisés vagalume, né? Alguma coisa assim, né? Mas um homem que entendeu que um Deus de amor, o infinito amor de Deus, esse amor que nos ama, né? Um amor eterno, né? A gente morre para nós mesmos, mas vivemos a vida de Deus em nós agora. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante! Oh, impressionante! Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, o seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Obrigado, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
alma te busca, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome. Oh Deus, nada temos, ó Deus, a não ser o Senhor, ó Pai. Verdade, Oh Deus, nada temos, e a nossa alma deseja mais de Ti, Senhor. oh, aleluia. Mais de Ti, Louvado Senhor. seja o teu nome, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo
Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Continua adorando o Senhor. Aleluia. Não é porque a música acaba que você tem que parar de adorar o Senhor. É você e Ele somente. Continue adorando o Senhor. Abra, derruba teu coração, derrama teu coração diante do Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Santo, Santo Ele é. Oh, Santo, Santo Ele é. Nós queremos ser salvos, Senhor, em nome de Jesus. Meu amado, meu amado, Senhor é santo, aleluia. Oh, Rei da glória, aleluia, aleluia, aleluia. Deus poderoso, aleluia, aleluia. Se tem um nome que é conhecido em Israel, é o nome do rei Davi, né? Até hoje, um dos melhores hotéis lá em Israel é o hotel King David. King David. Glória a Jesus. Por quê? Não houve um rei como Davi. Não houve outro rei como Davi. Tanto é que Jesus é conhecido como o filho de Davi, né? Porque o Messias que ia ser o libertador de Israel é conhecido como o filho de Davi. E mesmo tendo feito grandes feitos, Davi era um homem que ele sabia que ele não tinha recebido nada dele mesmo, assim, pela capacidade dele, mas era tudo recebido do Senhor. E no fim da vida dele, ele fala assim: é só o Senhor que engrandece. Aleluia. É só o Senhor que levanta e faz cair. Nada eu tenho que da tua mão eu não recebi. A gente tem que ter essa mentalidade de Davi, né? De saber que a gente não é capaz de nada se não for o Senhor na nossa vida. Glória. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade. Teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre tudo que existe. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, a ti pertence o louvor, somente a ti adorarei, Senhor. Rei meu, Deus meu. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória,
majestade. Deus, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. Deus, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre tudo que existe. Riqueza e glória vem de ti, tu domina sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, a ti pertence o louvor, somente a ti adorarei, Senhor, Rei meu, Deus meu. Riqueza e glória vem de ti, tu domina sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, a ti pertence o louvor, somente a ti adorarei, Senhor, Rei meu, Deus meu. Verdade vai sempre reinar, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Ele exaltado,
Senhor. Aleluia, amém, queridos? Podemos assentar. Amém. O Senhor, Ele tem dado dons e talentos aos homens, amém? O Senhor tem nos dado dons e talentos para servi-lo com graça, servi-lo com excelência, servir o Senhor com amor, servir ao Senhor com alegria. Aleluia. Todos nós temos, irmãos, talentos, aleluia, dons para servir ao Senhor, amém? Então cabe a nós, esse microfone, então cabe a nós a dar o nosso melhor ao Senhor, amém? Amém. Em tempo e em fora de tempo, em todo lugar, para o nosso melhor, o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pela vida do William, amém? Ele está ministrando a palavra. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos mais uma vez bendizer o Teu santo nome. Expressamos ao Senhor a nossa alegria, a nossa gratidão ao Senhor. Expressamos a Ti o nosso amor ao Senhor, Pai. O nosso prazer é estar na Tua presença, Senhor. O nosso prazer é poder nos assentar e ouvir a Tua palavra. Aleluia. Bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor. Ó Deus, sinta-se à vontade no nosso meio para falar aos nossos corações, para ministrar a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, a Tua palavra que é poderosa, Senhor, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Aleluia, ela penetra em nosso ser ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. Aleluia, está apta para discernir pensamentos e propósitos dos nossos corações. Por isso fala conosco. Tu conheces, ó Deus, o nosso ser, o nosso viver. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe o que nós precisamos para nos aproximar mais de Ti, Pai. Contudo, que não seja feita a nossa vontade, mas a do Senhor. O que importa para nós é que nós venhamos Te conhecer cada dia mais, nos assentar à mesa contigo todos os dias da nossa vida. Amém, Senhor. Ministra em cada coração aqui, libera uma unção de cura neste lugar. Uma unção, Senhor Deus, ó Pai, de fortalecimento, Pai, de capacitação sobre nossas vidas, Pai. Nos capacita para a obra do Senhor. Continua usando a vida do Teu Filho com graça, sabedoria e autoridade no poder do nome de Jesus. E nós oramos a Ti e Te agradecemos, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Estou aqui de novo. Já saudei a igreja, né? Hoje é um dia que a gente, como é que eu costumo dizer, que a gente bate o escanteio e cabeceia, né? E hoje, por causa de alguns compromissos do pessoal ainda, eu tive que tocar violão. Mas, para dizer a verdade, eu estava sentindo falta disso. Não sei se vocês sabem, na verdade, eu fui consagrado a ministro de louvor, na verdade, né? Meu ministério sempre foi o louvor, servir na igreja, na verdade, foi praticamente dos meus 11, 12 anos de idade até 2015, ativamente, né, no Ministério de Louvor. Eu falei meus 12 anos, mas eu tinha 12 anos lá para o ano de 89, tá? Faz tempo. Então foi um longo tempo, né, servindo no Ministério de Louvor. E, assim, eu nunca abandonei, na verdade, o ministério que Deus me deu, né? Mas eu fiquei como aquele que é como diria, o Coringa, né? Eu fiquei, tipo assim, pra mim não tem problema nenhum se o Zé liga pra mim e fala assim, William, né? Não precisa nem ligar, chega aqui, né? Já aconteceu, né, Zé? William, você pode tocar hoje? Amém? Uma das coisas que eu aprendi é que eu não tenho que me preparar. Eu já vivi uma vida de preparação, né? Não tenha isso como soberba, porque eu sei das minhas limitações, tá? Eu sei que eu não sou nenhum músico excepcional. Eu toco, gostou, não gostou, tá? Não gostou pra mim, tanto faz. Porque Deus conhece as intenções do meu coração. É Ele que está sondando aqui dentro. E Ele sabe o desejo que eu tenho de viver diante dEle numa vida digna. E eu creio que o resultado de uma vida de consagração ao Senhor, vai acontecer coisas extraordinárias sim. E não é porque eu não peco, não é isso. Mas é exatamente o que acontecia com Davi.
Davi a gente sabe, a história, a Bíblia não esconde, né? Nossa, a gente, se fosse Davi no nosso meio aqui, você daria a palavra para ele, por exemplo, né? Deixar ele falar? A gente ia estar cheio de julgamentos, né? Porque, pisou na bola feio, né? Mas Deus que sondava o coração e conhecia o coração de Davi. E esse conhecer de Deus, o coração de Davi, eu creio que Davi tinha entendido isso e ele queria conhecer o coração de Deus. E essa intimidade, né? Esse relacionamento, era isso que Davi buscava, e é por isso que eu acho que Deus, dos fatos que Deus falava que é um homem segundo o meu coração. Mesmo das limitações, sem não ter entendido muita coisa, sem ter muitas dúvidas, mas uma coisa Davi não tinha. Ele tinha dúvida sim, mas ele não duvidava de quem Deus era. Ele tinha muitas dúvidas, mas não duvidava. Por exemplo, eu vou falar para você. Quando eu estava com para fazer 21 anos, eu já estava aqui no Japão, tá? Eu cheguei aqui no Japão com 18 anos. E quando eu estava com 21 anos, eu tive o privilégio de ser pai. Eu ia fazer 21 anos, foi uns dias antes de eu fazer 21 anos, eu estava com 20 ainda. Muito novo, né? Eu casei novo, tá, gente? Eu casei com 18 anos. E na hora que eu peguei aquele menino, aquele cara que cabia aqui, ó, a cabeça dele era aqui e o bumbum dele ficava aqui, ó. Eu pegava hoje, impossível fazer isso, é mais fácil ele fazer isso comigo, né? O cara tem 1,88 m agora. Eu olhei e vi aquele ser tão indefeso, totalmente dependente de mim agora. Lógico, da Cláudia também, mas assim, a Cláudia fazendo a parte dela e eu fazendo a minha. Eu falei, que é isso? Seria mais ou menos, eu acho que era Davi falando assim, ó, de um modo assombroso o Senhor me criou. E eu olhei e falei assim, isso é assombroso, na verdade, isso. Você já parou para pensar o que é a vida em si, né? Que foi formada ali e agora ela está totalmente dependente de outro. Depois desse dia, gente, eu era um cara que eu gostava muito de jogar videogame. Jogava muito videogame. Sério mesmo, eu chegava em casa, a minha forma de relaxar era sentar no sofá lá e jogar um pouquinho de videogame. Jogar aquele jogo Tomb Raider. É um jogo muito legal. Joguei o 1 no PlayStation 1 ainda. Era PlayStation 1, tá, Mário? Não sei se você chegou a conhecer. Foi logo depois do Atari, Mega Drive, aí PlayStation. Já não é do seu tempo. Porque o Gabriel tem praticamente a idade do Mário, né? Que é isso? E eu sentei em casa um dia para relaxar, para jogar videogame, e eu não consegui mais. Verdade. Eu não consegui mais. Por quê? Eu falei assim, eu tenho que descansar agora. Eu vou dormir. E sabe que perdeu a graça? Porque agora a minha vida tem que ser uma vida que vale a pena, que dedicada a outra, né? E essa, eu acho que foi ali que eu comecei a entender o conceito do que era família. Apesar de estar casado já com a Cláudia e ter uma ideia do que era família, mas agora sim eu comecei a entender o que era a família. A responsabilidade de um pai. E Deus, ele sempre quis uma família. Deus nunca quis se revelar como Deus, sabia? Para isso, já tinha os anjos. Para isso, não precisava da gente. Mas ele quis revelar quem ele é na família. Porque Deus é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo são uma família. Mesmo sendo 3, são um. Eles são um. E o que é esse 3 ser um? É a gente trabalhar para fazer o outro desenvolver o que ele tem de melhor. Eu e o Mário, a gente conversa, eu venho com os meus conceitos, as minhas ideias meio loucas lá, né? Eu falo assim, você já parou para pensar que quando a gente chega alguém novo na igreja, né? Vamos falar, alguém muito habilidoso para ministério de louvor. Aí a gente fala assim, a pessoa chegou aqui e ele veio para somar. Na verdade, isso quem ensinou a gente a somar foi o inimigo, tá? Que é, se você tiver mais alguma coisa, aí você será. Sabe? A soma, quem seduziu a gente com essa ideia de soma foi a serpente. Deus, ele só ensinou uma conta pra gente, a multiplicação.
É o multiplicar. E tanto é que na matemática, a multiplicação, a gente tem o nome também de potência, né? O que é potência? É você ter mais força. Por exemplo, não sei se você sabe, um cavalo, que é a medida de força para motor elétrico é medido por cavalo, não sei se você sabe, né? Quando você fala assim que o motor é de meio HP ou 1 HP, o HP é horsepower, é força do cavalo. Quando você fala que o motor de 1 HP, quer dizer que ele tem a força para arrastar 1 tonelada. Sabia disso? É 1 tonelada, 1 HP, a força de um cavalo. Porque o cavalo, a média, né, que o cavalo forte, o cavalo saudável, a força de arrasto dele é 1 tonelada. E se fossem 2 cavalos, você acha que seria 2 toneladas? Que eles têm a força de arrasto? Se for pensar em soma, sim, né? Mas a força de arrasto é diferente. Você já percebeu que a carroça, quando tem 2 cavalos puxando a carroça, eles é como se fosse assim, ele tem eu não sei como é que chama aquela sela que fica em cima dele e em cima do outro. E eles fazem um mecanismo que ela puxa no centro da carroça, não é nas laterais. Quando é 2 cavalos é assim, é como se fosse um triângulo aqui e distribui para os 2. Sabe por quê? Quando se faz isso, a força aqui não é de soma, é de multiplicação. E esses 2 cavalos, eles conseguem puxar até 10 toneladas. Sabia disso? Porque forma um vetor. E essa força de arrasto do vetor, ela potencializa, porque a conta aqui não é soma, é multiplicação. Então, quando a gente está sozinho, a gente tem uma capacidade. Agora, quando Deus nos coloca dentro da família ou junto com o irmão, a nossa força é de potência. É a gente capacitando um ao outro. Porque todos nós carregamos as nossas pobrezas e as nossas riquezas. Tem áreas que eu sou deficiente, tem áreas que o Zé é deficiente, tem áreas que a Neuci é deficiente. Mas nós, compartilhando as nossas riquezas e as nossas pobrezas, a gente é potencializado no reino de Deus. É fantástico essa conta que Deus ensinou a gente a fazer, essa conta da multiplicação, não é? E é esse Deus que a gente é chamado a conhecer. Depois que eu comecei a estudar japonês, eu comecei a ver tanta coisa que no português é tão complicado, né? A gente tem muita coisa no português que é complicado. Por exemplo, tem algumas expressões que não dá nem para traduzir para o japonês. Você já viu aquela expressão assim, eu vi um humorista falando sobre isso, ele é francês e fala português, né? Ele falou assim, tem umas expressões no Brasil que eu não entendo. Por exemplo, você fala assim, alguém pergunta de uma pessoa para você, você fala assim, não conheço, mas sei quem é. Como assim? Traduz isso para o japonês, aí quem fala japonês. Como é que eu falaria, Michele? Não conheço, mas sei quem é. Se você falar isso em japonês, o japonês vai falar assim, hã? Shiranai todakedo? Shiranai. Não tem lógica. Não conheço, mas sei quem é. Shiranai todakedo? Shiteru, alguma coisa assim, shiteru. Não tem lógica. E muitas vezes a gente é assim com Deus, sabia? A gente fala assim, não conheço, mas sei quem é. Você sabe o que sobre Deus? Você sabe quem é Deus? Aí a pessoa fala assim, não conheço, mas sei quem é. Você sabe quem é Jesus? Não conheço, mas sei quem é. E muitas vezes, inconscientemente, a gente vive a nossa vida assim, né? Sabendo algumas coisas sobre Deus, sabendo, às vezes até muita coisa sobre Deus, mas não sabe quem Ele é. Você não tem intimidade, não tem essa... E Paulo, na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, deixa eu achar aqui, 2 Timóteo 1:12, primeira, segunda. Ele fala assim, por esse motivo sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido,
E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo ele fala assim, eu sei em quem eu tenho crido. O que ele está querendo dizer? Eu conheço quem eu tenho crido. Ele não está falando assim, eu sei coisas sobre quem eu tenho crido. Eu ouvi falar de quem eu tenho crido. Não, ele fala assim, eu sei. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Aquilo que está preparado para mim, a minha herança está guardada, eu sei que Ele é poderoso para guardar. E não importa o que acontecer comigo. E aqui ele está dando uma carta de consolo, na verdade, para Timóteo, né? Paulo aqui, ele já está meio perto da morte já. Ele fala assim, eu não me importo, eu não me envergonho. Eu tenho sofrido bastante. Se você pegar o contexto daqui para trás que ele falou assim, eu tenho sofrido bastante, sofri perseguição, sofri bastante coisa aqui. Mas eu sei que Ele é poderoso. Eu não sei somente coisas sobre Ele, eu sei. Quando eu estava doente, o pastor Gilberto, que é o pastor finado, pastor Gilberto, saudoso, né? Ele nos deixou há alguns anos atrás, ele mandou uma carta para mim, eu tenho essa carta guardada com muito carinho. E ele fala assim, William, ele fala assim na carta, e a Cláudia fez eu repetir isso, que ele falava assim, era como se ele estivesse conversando comigo nessa carta, e na época eu estava, quem não conhece minha história, eu estava ficando cego, tá? E por causa da hemorragia que eu tive atrás do olho. E eu não conseguia ler, a Cláudia leu essa carta para mim, e ele falava assim, William, diga, eu sei o Deus em quem tenho crido. E ele falou bastante assim sobre Paulo, mesmo ele sendo prisioneiro, fala aquela história em Atos quando eles naufragaram, né? E Paulo, ele mesmo sendo prisioneiro, ele começa a liderar aqueles caras, até os romanos lá que estão transportando ele começa a liderar e todos são salvos daquele naufrágio, né? Em Atos conta essa história, né? E Paulo aqui ele fala, eu sei em quem eu tenho crido. Porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo está comigo. Ele falava desse jeito. E o pastor Gilberto me fez falar isso no quarto. E aquilo penetrou em mim. Eu falei assim, é disso que eu preciso conhecer esse Deus com intimidade. Eu tenho que sair dessa coisa religiosa, desse medo de Deus muitas vezes. Porque muitas vezes a gente está atrás de Deus só em busca de não ir para o inferno, só em busca de ir para o céu. E o céu, na verdade, gente, o céu é secundário, tá? O céu é secundário. Não se escandalize com isso, não, tá? Que eu falo. O céu é para depois. O céu é secundário. O que importa realmente é a presença de Deus. É a presença de Deus na tua vida. Amém? A gente está passando por uns momentos assim interessantes, né? Eu estou vendo que através de duas coisas, Jiu-Jitsu e Nihongo, a gente está conseguindo chegar com o evangelho em algumas pessoas. É interessante. Aceita Jesus, senão eu te apago. E o interessante é que através do jiu-jitsu eu estou entendendo muitas coisas a respeito do evangelho também, né? E se a gente for ver bem, né, antes de fazer jiu-jitsu, eu tinha, por causa da imagem que tem do UFC, essas lutas assim, né, apesar de eu gostar de assistir de vez em quando, né, esse meu espírito animal ainda, eu gosto de assistir, né, quando o Anderson Silva lutava, eu acompanhava as lutas dele. Mas a gente tem essa impressão que jiu-jitsu seria aquilo ali. Não tem nada a ver com aquilo. É usado também ali naquela tipo de luta, só que o jiu-jitsu é totalmente outra arte. Tanto é que jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu, ele quer dizer arte suave. Né? O kanji é arte suave. Aí você fala assim, ô louco, ele é uma luta, como assim arte suave? Porque na verdade o jiu-jitsu ele é muito leve, na verdade. Leve assim, a gente pega pesado sim nos treinos, mas ele é muito de trabalhar a mentalidade, trabalhar a cabeça, né? E, por exemplo, você sabe quando que você... por exemplo, eu vou mudar aqui a pergunta, peraí. Você sabe qual que é a faixa mais difícil de alcançar no jiu-jitsu?
Aí você vai falar assim, é a preta, né? É a branca. Sabe por quê? A maioria nem começa. A maioria das pessoas nem começa. Por quê? Pode ser que não goste, tudo bem, até aí tudo bem. Mas pode ser que fica com medo, preconceitos. No Evangelho, eu diria que a gente começa igual uma faixa branca. Primeiro a gente toma uma decisão de praticar, de percorrer um caminho. E o jiu-jitsu é mais ou menos isso. Quando você topa ser um faixa branca, você topa seguir um caminho de aprendizado, de submissão, de tomar muito tombo, de sofrer muita queda mesmo, de você tomar muita finalização, de muitas vezes você sair dali arrasado, que você... Uma das coisas que o jiu-jitsu mostra pra gente é que a gente nunca vai ser bom o suficiente. Porque toda vez que você começa a se achar que tá melhor, você vai lutar com um cara mais graduado e ele vai te arrebentar. Eu sou faixa azul 3º grau, tá? Se Deus quiser, logo eu passo pra minha faixa roxa, né? E quando entra os faixa branca, pra mim é muito fácil lutar com os faixa branca. Até os caras grandes, os caras muito fortes. Por quê? A gente ganha deles na canseira. Porque a gente tem técnica de defesa já, né? A gente já... Não sou nenhum cara muito bom, mas a gente já tem coisas que o cara não sabe. E o cara, quando é o faixa branca ali, ele tá sempre afobado, porque ele quer ganhar. Ele acha que ele é o cara. Então, e o cara sai falando, quando você deixa ele fazer alguma coisa, ele sai falando, finalizei o faixa azul, finalizei o faixa roxa. Pode ter certeza, meu irmão, quando você finaliza um faixa roxa ou um faixa azul, ou porque o cara não era bom o suficiente e não merece aquela faixa, se você for menos graduado que ele, ou você já está chegando no nível dele, ou, que é o que mais acontece, na verdade, é que o cara deixou. Ele deixou. Para quê? Para você desenvolver. Para você... O que foi, Elias? Pode falar. Pode falar, não tem problema não, estamos em casa. Ele deixou. E assim, eu fico vendo, né, que muitas vezes eu vou lutar com faixa branca e eu pego legal, né? Nem cansa, né? Dependendo da força que o cara tiver, nem cansa. A gente consegue controlar a respiração e tudo mais. Mas daí o sensei vê isso, ele fala assim, agora luta com fulano, faixa marrom. Luta com fulano, faixa preta. Aí ali eu vejo que eu não sei nada. Ali eu tomo uma surra. O cara, a gente fala assim, abraça sem apertar, né? O cara, de repente você vê que o cara tá com o joelho na sua barriga, assim, você não tá conseguindo respirar. E não machuca, realmente, mas é um desconforto. E eu comecei a notar que, tipo assim, quando você começa a ficar bom em alguma técnica, em algum golpe, alguma coisa assim, o que acontece? Você tem que deixar um pouco o seu adversário tomar uma vantagem em cima de você, para te colocar no sufoco, sim. Porque senão, você não desenvolve mais. Sabia? Você já é bom já naquilo lá e toda hora você vai lá, deu o golpe e finalizou o cara. E o cara tá tentando achar a brecha para te finalizar também, né? Mas se tá bom naquilo, só que vai perdendo a graça, né? E aí você tem que se colocar numa posição de desconforto, deixar ele vir por cima de você, te amassar, tirar sua respiração. Para quê? Para ver se você consegue sair. E eu comecei a notar assim, que no Evangelho é a mesma coisa. Muitas vezes a gente começa a achar, não, aqui nessa área da minha vida eu já dominei. Ô louco, domínio próprio é comigo mesmo. Fala aí, Nelson. Não, aqui, eu não sou ladrão, não roubo, né? Não passo ninguém para trás. Só que aí Deus, ele permite colocar a gente no desconforto, sim. Em situações que você vai ser desafiado. Vai ver se você aprendeu realmente a lição. Né? Vai ver se... Sabe, tá me entendendo? Porque você... É como se fosse assim, o sensei, ele passa uma técnica para você. No jiu-jitsu é assim, ele passa uma técnica. E a gente fica repetindo isso. E aí chega ao ponto que às vezes a gente vai partir no treino mesmo, a gente vai começar a lutar com o nosso adversário a partir daquela posição que a gente tanto treinou. Para ver se realmente você aprendeu.
E na vida cristã é assim, né? Deus permite que você chegue exatamente naquela situação para a qual você foi treinado. Não para que Deus, ele como o nosso sensei, né, que está observando e sabe de todas as coisas, ele já sabe do que você é capaz. Ele já sabe quais são as suas reações, mas para você mesmo se conhecer. Quando Israel passou o tempo no deserto, a Bíblia diz que Deus ele fala assim, deixei você ficar 40 anos no deserto para quê? Para saber o que tinha no seu coração. Para Deus saber? Não, para você mesmo saber. Para ver se você permaneceria fiel. Sabe por quê? Porque Deus em todo momento Ele está nos ensinando. O Espírito Santo, depois que a gente é o faixa branca, o Espírito Santo já entrou em você, meu irmão. Estou falando faixa branca na vida cristã, tá? Quando você decidiu por Cristo, vou iniciar essa caminhada, o Espírito Santo já entrou em você. E Ele que te instrui a toda a verdade. Aleluia. Ele vai te instruir. E vai ter momentos que não pensa que é o diabo, não. É o próprio Deus permitindo que muitas vezes o diabo haja assim, que eu falo que o diabo é um cão amarrado, né? Ele só com a permissão de Deus que ele pode vir contra a gente. E se Deus permitiu, é porque a gente tem que aprender alguma coisa. E ele vai permitir sim. Mas por quê? Para ver se a gente aprendeu a lição. Você aprendeu o golpe? Você aprendeu a técnica? Essa é a comparação que eu faço no jiu-jitsu. Então uma das coisas que eu aprendo, que eu nunca vou ser o bom o suficiente, porque sempre vai vir um estágio mais avançado. E sabe o que é um faixa preta no jiu-jitsu? Um faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Interessante isso, né? Porque ele é o eterno faixa branca. Sempre está aprendendo alguma coisa. E eu vi até uma graduação, porque no jiu-jitsu tem as graduações, e aqueles caras que já tem 50, 60 anos de jiu-jitsu, que tem esses caras que tem as faixas. Depois do preto ainda tem outros mais graduados. A coral, tem uma faixa vermelha, nem sei como é que funciona dali para cima. Mas depois que o cara passa por tudo isso, sabe qual é a faixa que ele recebe depois que ele passou por tudo isso? Uma branca de novo. Imagina, o cara depois de 70 anos praticando uma arte marcial, a faixa que é a mais almejada seria a preta, né? Mas depois de ter avançado além da preta, ele pega uma faixa branca de novo. Por quê? É o eterno aprendiz. Nunca seremos bons o suficiente. E na vida cristã também é assim. Nunca seremos bons o suficiente, mas não vou deixar de tentar. Não vou desistir. Até sermos o quê? Paulo ele vai falar assim, até ver Cristo formado em vós. Até sermos parecidos com Cristo. Até, eu falo assim, que é chegar ao ponto de você ser confundido com Ele. Alguém fala assim, esse Cristo aí, eu sei, eu conheço ele, trabalha aqui comigo. Já pensou? Aquele Cristo tem aqui no Handmade. Já pensou? Conheço Jesus sim, trabalha ali no Handmade. Trabalha fazendo tradução. Você começa a ser confundido com ele, porque chega ao ponto das pessoas falar assim, nossa, eu não acreditava nos evangélicos não, mas tem um que eu conheci que esse sim é. Você não conhece pessoas assim na sua vida? Eu conheci, tem homens e mulheres de Deus que passaram pela nossa vida, que eu falo, era Cristo. Ninguém é capaz, se não for Jesus realmente na vida deles, de fazer o que eles fizeram. Tem gente que quer vencer a qualquer custo, mas o importante nem sempre é vencer, e sim conseguir sair de situações de sufoco sem desistir. No jiu-jitsu é assim, a gente se coloca numa situação de sufoco, e você sabe como é que sai de uma situação de sufoco da forma mais fácil? Sabe como é que é? 3 tapinhas. O que é o 3 tapinhas no jiu-jitsu? Quem lutou um pouquinho aí sabe. Desistir. É isso, o sinal é esse. A pessoa te enforcou ali, tá pegando você, tá te finalizando, então você desiste, aí ele para, solta. Essa é a regra na luta. Só que o legal é quando você tá numa situação que parece que não vai ter saída, e você tá quase batendo, aí você fala assim, não, peraí, o que meu sensei falou mesmo quando eu estiver assim?
Tem coisas, meu irmão, que você não tem noção. Às vezes é virar a mão só. Por exemplo, você sabe um golpe que chama, é o mais comum, né? Armlock, né? O cara pega, passa as duas pernas na sua cara aqui, né? Uma no peito, outra na cara, e puxa teu braço, e se você não desistir, ele vai quebrar teu braço. E você tá com o braço assim. O iniciante, ele não sabe que existe uma coisa, se você tiver com o seu braço assim, e ele tá forçando aqui, firmeza, ele vai quebrar teu braço, você vai ter que desistir, começa a doer. Mas se você fizer isso aqui, ó, seu braço faz isso, já não acontece mais nada. É um movimento de braço que você faz, sai da situação. E quem é que fala isso? Meu sensei, ele fala assim, pede carona. Por quê? Pedir carona é... Não é isso? Não tinha aquele sinal de carona, né? Você tá na estrada, né? Nos filmes a gente via, né? Pedindo carona. Fala, pede carona. Você faz isso aqui, ó, saiu. A orientação do mestre. Segue a orientação do mestre. Tá no sufoco, meu irmão? Lembra do que o mestre disse. Às vezes a gente faz listas de orações e a gente parece a coisa lá do Procon, lá, né? De reclamação, né? Do consumidor, defesa do consumidor, né? Às vezes você pega lá, é só demanda, né? Só pedido, tipo assim, reclamação. O que está acontecendo? Vou fazer um desafio. Toda vez que você tiver um pedido de oração, coloca assim um pedido de oração, mas lembre de uma promessa que Deus te fez. Algum ensinamento. Do que ele falou a respeito daquilo. Porque na Bíblia tem, para todas as situações, tem algo que Jesus nos orientou. Que Deus, né, o próprio Deus nos orientou, né? Não só no tempo do Novo Testamento, que em Jesus, mas que Deus nos orientou. E toda vez que você tiver um pedido, lembra de uma promessa. Toda vez que você tiver um pedido, lembra do que o Senhor disse a respeito daquilo. E para isso, sabe o que tem que ter? Conhecimento. Conhecer a Deus. É saber quem esse Deus é. E como que Ele te orienta a sair dessa enrascada. Eu até costumo dizer, nossa, essa semana hoje a gente estava conversando com umas coisas. A gente sabe que o Brasil está cada vez pior, né? Assim, a situação financeira está cada vez pior, né? E a gente tem pessoas na família que estão passando muito aperto. E vira e mexe a gente dá o socorro financeiro mesmo, né? E eles ficam tudo envergonhados, né? Eu sei que tá feio mesmo a situação lá, né? Por mais que a pessoa tá batalhando, tá trabalhando, mas o Brasil, meu Deus do céu, como que um país chega a explorar tanto o trabalhador, né? E aí eu e a Cláudia estava falando, eu falei assim, nossa, mas como que é essa exploração, né? E o duro que não é só governo explorando, é o próprio povo se explorando, sabe? É sempre um querendo tomar vantagem em cima do outro, né? E aí o pessoal acaba se enrolando em dívida e tudo mais, e aí a gente vai dar o socorro financeiro, sim, pra gente até que tá fácil, assim, lógico que a gente soa aqui também, né? Trabalha bastante e tudo mais, mas a gente consegue, né? Se você tiver uma vida financeira, pelo amor de Deus, meu irmão, se você tiver com saúde, trabalhando, tá tudo em ordem na sua vida, se você não está conseguindo no Japão, mesmo que subiu muito o preço das coisas, se você não está conseguindo manter uma reservinha ali em outro lugar, e não depende de você ganhar mais não, tá? Tem alguma coisa errada aí, tá vazando em algum lugar. Mas só que daí a gente conversando, e eu falo sempre para os meus parentes assim, né? Quando acontece alguma coisa desse tipo, eu falo assim, ó, problema que dinheiro resolve não são problemas. Guarda isso com você. Problema que dinheiro resolve não são problemas. Aí você fala, William, mas eu tô com um problemão, tô com uma dívida enorme, tô com umas responsabilidades enormes. Mas, meu irmão, se Deus te abençoar, Ele é o dono da prata e do ouro, meu pai é o dono de tudo, meu irmão. Ele vai dar o suficiente, pode crer nisso. Pode crer nisso. Eu tenho provas disso na minha vida. O tempo que eu fiquei lá internado, lá fazendo quimioterapia, fiquei 6 meses sem trabalhar, fiquei mais ou menos quase 1 ano sem receber direito, na verdade, né? E naquela época não tinha seguro-desemprego, a única coisa que eu tinha para ajudar era o Cocumim Roquem. Não faltou nada.
Não faltou nada. Aí você vai falar, mas como isso, William? Meus irmãos cuidaram de mim. Meus irmãos cuidaram de mim porque eu tenho uma família. E eu não estou falando da minha família de sangue, não. Estou falando da minha família espiritual. E eu sou grato a esses caras até hoje. A gente é irmão, é amigo, tem contato. Quando a gente se encontra, a gente chora. Sabe, esses que foram embora pro Brasil já, eu faço questão de, aqueles que estão mais assim perto, né, a gente ir visitar, a gente se abraça, a gente chora, de emoção, porque tanta coisa a gente viveu junto, e eles cuidaram de mim. Deus sempre vai dar o suficiente, Deus sempre vai dar o necessário. Nunca vi um justo a mendigar o pão, nunca vi um justo a passar necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. E tenha certeza, meu irmão, mesmo parecendo que você não tem recurso, você sempre vai ter o que oferecer. Você sempre vai ter. Porque nosso Pai é dono de tudo. Amém. Então, por mais que estão falando aí de guerra, rumor de guerra, crise financeira, relaxa. Se a gente morrer, a gente só volta para casa. A gente só volta para casa, tranquilo. A gente é aqueles caras que Deus é o Pai que a gente ama, mas não quer encontrar, né? Vamos ficar se comunicando por carta, né? Telefone, né? WhatsApp, meu Deus, a gente conversa por aqui, mas não quero voltar para casa ainda não, né? Não. Mas quero levar um monte. Eu falo, pessoal, tá todo mundo proibido de morrer antes de mim. A semana passada eu tava falando, né? Eu falei, no meu velório eu quero uma festa, tá? Vocês já guardam isso aí, tá? Se eu partir antes de alguém aqui, eu quero uma festa, tá? Vou deixar o recurso. Vou deixar o recurso. Eu quero que seja churrasco. Buffet handmade, aí ó. Vai ser bom, hein? Jiu-jitsu não é violento, sabia? Ele só fica violento se você quiser. O jiu-jitsu só é violento se você quiser. Assim como o evangelho. O evangelho não é violento. Porém, os evangélicos o tornam violento. Colocando alguns que merecem e outros que não merecem. Como se fosse assim o julgamento, né? Alguns estão para a perdição. Se você não está conosco, você está um perdido. Na verdade, a religiosidade. A religiosidade faz isso. Eu chamo de evangélico mesmo, né? Porque o evangelho e aquilo que nos tornou o nome que a nomenclatura colocou pra gente, evangélico, é uma religião, na verdade. A religiosidade é isso, né? O jiu-jitsu, você só machuca alguém se você quiser. Sabia? Jiu-jitsu é um esporte de controle. Você controla a situação. Se você tiver as técnicas necessárias, se você aprendeu a lição, você tem o controle da situação. E você só vai machucar as pessoas se você quiser. Assim também com o Evangelho. O Evangelho é uma palavra de amor. O Evangelho é o poder de Deus para salvação, não para perdição. Porém, a religiosidade, ela faz isso, né? Quer machucar as pessoas, quer chegar acusando, né? O Evangelho não é assim. Amém? Seu maior inimigo no jiu-jitsu, sabe quem que é? Não é o seu adversário. É você mesmo. Assim como no Evangelho. Seu maior inimigo é sempre você mesmo. A luta, não pense que a luta é assim. A gente tem a luta contra o diabo, a gente tem a luta contra o mundo. Porém, o adversário que eu vejo que é o mais difícil de eu encarar e ganhar dele, sou eu mesmo. É a minha carne. Essa carne que grita, né? Não sei se vocês já assistiram um filme que chama O Clube da Luta. Se não assistiu, assista, é legal. É um filme nada a ver, tá? Não pensa que vai chegar lá, o William indicou um filme evangélico pra ele. Não, não é. Não é evangélico. O Clube da Luta é uns caras meio loucos, né? O cara lá, ele... no estresse do dia a dia, tudo homem, tá? Eles criam um clube, que é um clube que eles vão lá pra bater uns nos outros. E é tudo amigo, na verdade. Mas é pra desestressar, é mais ou menos assim, né? Não tem nada de evangelho nisso aí não, tá? Mas só pra vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Mas tem uma cena específica nesse filme
que o cara que é o líder lá daí desse clube, né? Ele chega e fala assim, ó, agora é o seguinte, hoje vocês vão sair pra rua e vão arrumar uma briga. Aí os caras, tá fácil, arrumar briga é fácil, né? Sair na rua e arrumar uma briga, até aí a gente consegue isso de letra, só chegar provocando alguém. Ele falou assim, não, mas um detalhe, vocês vão arrumar uma briga e vão perder. Nessa briga vocês vão ter que apanhar, não é pra bater. E aí os caras saem pra rua. Só que aí eles começam a ver como é difícil arrumar uma briga desse jeito. Porque eles começam a encontrar as pessoas e as pessoas não estão querendo brigar. O cara lá, ele começa a provocar um padre. Porque ele quer apanhar do padre. Não sei porquê. Mas eu não sei porque que foi a ideia do cara. Mas só que ele começa, né? E as pessoas não querem brigar. Aí volta uma frase do Mike Tyson. O Mike Tyson tinha uma frase assim. Ele fala assim, todo mundo tem um plano até receber o primeiro soco na cara. Por quê? Como é difícil quando você toma o primeiro soco, a reação que você tem. Só que a regra ali do filme era, você tem que apanhar, porque senão você vai ser expulso do clube. E só isso que me chamou a atenção, como é difícil, porque nessa luta, na verdade, quando a gente tem que perder, a luta é contra a gente, é contra eu mesmo, não é contra o adversário. E essa que é a frase do Mike Tyson, todo mundo tem um plano, até você tomar o primeiro soco, porque a gente quer ir pra cima, a gente não quer tomar desaforo, a gente é cheio de querer que o inimigo saia, o adversário, né? O adversário, ele saia envergonhado, porque eu sou superior. Agora, como é difícil você colocar como inferior? Como é difícil? Essa luta contra nossa carne é terrível. Assista esse filme, é bem legal, tá? Bom, vou parar por aqui, já fui muito longe. O William viaja, né? Vai longe, né? O evangelho, na verdade, assim como o jiu-jitsu, ele requer prática. Prática. Todo dia. Toda hora. Eu poderia falar isso também em todos os aspectos da nossa vida. Se qualquer coisa que você quer ficar perito naquilo, você tem que praticar. Não tem como. Por exemplo, ontem à noite que o Mário já tinha falado pra mim, né? O Zé falou pra você, acho que ele vai pedir pra você tocar, hein? Tinha me falado na sexta, né, Mário? Foi uma coisa assim, né? Na sexta-feira. Falei, não falou até agora. Ontem o Zé ligou pra mim, mandou uma mensagem pra mim. Dá pra você tocar violão amanhã? Em outros tempos, a minha insegurança, eu ia falar assim, Zé, agora não tô preparado, né? Tem que treinar mais, né? Mas, meu irmão, se eu for contar quantas horas de violão eu já toquei, tem hora, hein? Meu Deus do céu. Que tem anos aí, né? Tem coisa de uns 30 anos. Conta aí, 30 anos você tocando pelo menos 1 hora por semana. Teve época que eu tocava 1 hora por dia, né? Dá muitas horas, né? Se eu com essas horas eu não estiver preparado para encarar qualquer situação, tem alguma coisa errada. O que eu estou querendo? Eu tenho que me sentir assim, já estou preparado para o que deve é. E isso é por causa do treino. É treino. A segurança vai vir através do treino. Em Nihongo é assim também. Você tem que treinar. E não é treinar só de saber as frases, formar uma frase na tua cabeça. Você tem que treinar, sabe o quê? Falar. Porque muitas vezes você sabe formar as frases na sua cabeça. Você sabe exatamente. Mas na hora de falar, nanda take, nanta yu, né? Você fica naquela, tudo travado. Não é assim? Por quê? Você não pratica. E a minha professora de Nihongo, ela falava assim, quando você for fazer uma lição, lê a lição em voz alta. Só que eu fazia muita lição no trabalho, né? Que no tempinho que eu tinha de folga lá, aí eu não falava, só escrevia, né? Aí eu fiquei muito bom na leitura, mas na fala tinha ficado bem ruim, assim, né? Travava muito. Agora, dando aula para os meus alunos, eu tenho que praticar a fala. E isso está melhorando muito meu Nihongo. Hoje eu estou falando, né? O Mário vê lá eu falando, né? Começo a conversar com os caras, que às vezes eu estou falando com o Mário em japonês, né? Estou falando aqui com o japonês, aqui o Mário fala um negócio para mim em português, eu falo em japonês para ele também, né? Tipo, tá automático, né? Mas por quê? Treino. Aí tem a história, né?
Piada, tá, gente? É momento de descontração. O discípulo chega para o seu mestre e fala assim: mestre, por que eu sou sempre vencido pelos meus adversários? Aí o mestre fala: você já viu uma águia quando ela está à espreita de uma presa e ela mergulha no rio e sai de lá com o peixe? Aí o discípulo fala assim: sim, mestre, já contemplei essa cena. Aí o mestre fala: e você já viu a água quando ela vem e cai de uma cachoeira e bate nas rochas, mas mesmo assim ela toma o curso do rio e vai fluindo, né, em direção ao mar? Sim, mestre, eu já vi, mestre. E você já viu uma abelha quando ela pousa na flor e suga o néctar da flor, né, e volta para a casinha para fazer o seu mel? Sim, mestre, já contemplei essa cena. Aí o mestre falou assim: tá vendo? Você fica vendo essas coisas e não treina. Por isso que você é derrotado. Por quê? Você precisa de treino. E o evangelho é assim, você precisa de treino, praticar o que Jesus, o nosso mestre maior, nos ensinou. O nosso mestre ensinou a gente que a gente tem que ser compassivo, a gente tem que ser paciente, a gente tem que ser bondoso, a gente tem que não suspeitar o mal. Sabe o que é suspeitar o mal? Ai, fulano não falou bom dia para mim, acho que ele está com raiva de mim. Isso é suspeitar o mal, sabia? Olha a diferença, a pessoa passa por você ali de cabeça baixa, não fala bom dia, e você fala: nossa, acho que está com raiva de mim. Ou você falou bom dia, a pessoa não te respondeu: ai, acho que está com raiva de mim. Não seria mais legal você falar assim: nossa, eu acho que ele não está bem, será que ele precisa de ajuda? Vou lá ver se está acontecendo alguma coisa. Mas a nossa tendência é sempre suspeitar o mal. E a palavra de Deus diz que se seus olhos forem bons, todo o resto terá luz. Porém, se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. E quão grandes trevas serão. Então, gente, a única convocação que eu tenho a fazer para vocês é: vamos buscar conhecer esse Deus e o que Ele nos ensina através da palavra dele. Amém? Uma das coisas que Jesus nos ensinou é a gente confessar pecados. É a gente transparecer as nossas fraquezas. Não chega com uma surpresa para vocês não, tá? Mas é que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Essa semana eu estava ouvindo, e se você for prestar atenção do que aconteceu na queda, quando o primeiro homem ali, Adão e a Eva ali, eles pecaram, a primeira coisa que aconteceu é o não assumir sua culpa. Sabia? Porque é sempre assim, jogar a culpa no outro. Eu falo que é a cultura do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. A gente começou a ser assim. E uma das coisas mais difíceis que a gente tem, se você for ver bem, é você assumir que você errou. Porque a gente é cheio de razão. No casamento a gente vê isso, né? Você vai conversar com um casal que está em crise, os dois, é sempre um colocando a culpa no outro. Não, mas também essa mulher tá louco, ela é assim, assim, assada. E a mulher fala: também ele, olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? É assim, não é? Você já chegou para aconselhar um casal? Eu já tive as experiências assim, de casais próximos nossos, tá passando crise, a gente ir lá tentar ajudar e tal, e ter essa cena. Eu nunca vi a pessoa, o homem, chegar e falar assim: William, começou tudo isso aí porque realmente eu errei, cara. Eu pisei na bola, eu fiz isso, e ela tá brava comigo por causa disso. Eu nunca vi. Quando o cara faz isso, ele faz, mas querendo justificar por algo que ela fez. Eu fiz isso, mas também era porque ela fez isso. Meu, confessa. Fala: não, eu fiz mesmo, eu sou um pilantra, eu sou o errado da história. Isso eu aprendi, sabe o quê? No ambiente de trabalho, na fábrica. Quando acontece um erro, igual o Mário, essa semana teve um erro, né, Mário? Errou uma coisa lá e deu ruim. Tem que ligar na fábrica para entregar a peça, né? Porque assim, a gente trabalha com carregamento, né? Se atrasar o BIM,
pode ser que pare a linha. Se parar a linha da Toyota por causa de uma peça que a gente deixou e esqueceu na fábrica, dá ruim, dá multa pra gente até pra fábrica, né? Aí, só que o Mário, quando ele percebeu, ele já veio e falou assim, meu, errei lá e foi erro meu mesmo. Teve alguma coisa, alguém ir lá falar, ô Mário, pô, presta atenção, tá louco, hein? Por que você errou? Sabe quando que acontece? Quando descobrem o erro, e aí chegam e falam assim, ô, se eu falasse pro Mário assim, Mário, você errou. Eu não. Aí fala, não, foi você, porque lá a gente tem certeza de quem que é, né, normalmente. Se não tiver certeza, a gente olha na câmera, para ver quem foi que colocou a peça no lugar errado, né. Aí o Mário, na hora que ele falou assim, a culpa foi minha, ninguém mais foi falar com ele. A gente já deu um jeito de resolver o problema, beleza, entregou a peça, firmeza. Agora o problema é, a gente teve uns funcionários que batiam o pé e falavam, não, eu coloquei no lugar certo, foi alguém que colocou lá, e já começa aquilo, tem alguém querendo me prejudicar, e não sei o que, porque não fui eu. Aí você vai lá na câmera, ela tem que chamar a pessoa e falar assim, ó, tá vendo aqui, ó, é você aqui na empilhadeira, né? É, sou eu. Tá vendo essa peça aqui? É essa que estava errada, olha lá onde você vai colocar, ó, tá vendo? Colocou no lugar errado. Ah, é? Nossa, eu tinha certeza. Eu uma vez até falei lá para uma funcionária nossa, falei assim, então, o problema é exatamente esse, que você tem certeza. O problema é esse, que você tem certeza. Mas você errou. E a gente está falando que você errou, e por que você errou, a gente quer saber o que aconteceu para evitar isso, e você está batendo o pé falando que não foi você. E aí, foi você, né? Ai, me desculpa. Só que daí agora já é tarde, né? Já teve, gente já gastou mais tempo ainda para descobrir o que tinha acontecido. O Mário chega e fala assim, William, errei. Firmeza, mano, vamos resolver. Acabou. Confessa. Isso no ambiente de trabalho, estou falando isso. Confessa seu erro. Confessa. Porque a serpente seduziu a gente de tal maneira que a gente quer falar que a culpa foi de outro, que não, que eu sou o melhor, eu garanto, eu faço, eu aconteço. Gente, acontece erros, a gente se distrai. E na vida espiritual a gente distrai com as coisas do mundo. E a gente erra. Só que confessa e volta. Confessa e evita. Se você souber exatamente onde você errou e o que aconteceu por causa da sua confissão, quando você se deparar com a mesma situação, você vai evitar, porque você vai prestar atenção. Amém? Qual é a coisa mais difícil de se fazer no contexto de igreja? É exatamente o confessar pecados. Isso aconteceu lá no Gênesis, depois da queda. O homem teve dificuldade para confessar pecados. Um dos efeitos do pecado foi exatamente o não confessar pecados. Essa foi a frase que eu ouvi do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Amém? Tô acabando. Hoje eu estava terminando de assistir. Alguém assistiu aqui aquele. Eu tô falando bastante de filme hoje, né? Aquele filme Resgate do Soldado Ryan. É um clássico, né? É um filme. Eu falo assim que é um filme que é cheio de conceitos espirituais dentro daquele filme. Contexto de inferno, o contexto de condenação, o contexto de ter um salvador. E o filme começa com um velhinho já indo num túmulo, né? Não sei se vocês lembram dessa cena. E ele tá lá e não tá bem. Aí começa a história, o que aconteceu. Você entende daí que ele é o soldado Ryan, né? Que foi resgatado. Só que chega no final do filme lá, você começa a ver que soldados foi um pelotão designado só para salvar aquele cara, porque os 3 irmãos dele tinham morrido já na guerra, né? Eles eram 4 irmãos. E aí o exército americano manda resgatar ele para tirar ele da guerra, porque senão essa família vai ter sem sequência, né? Não vai ter mais filhos para gerar descendência. Então querem trazer ele de volta e designam um pilotão para ir resgatar ele. Nesse de resgatar ele, esses caras vão morrendo, né? Só que aí o que acontece? Se você não assistiu esse filme, irmão, é de 98, tá? Vou dar spoiler não, vou contar um filme no final do filme, né? É de 98, você tá atrasado. E o capitão, né, que é o Tom Hanks, né, que é o ator que fez ele, no final, na hora que ele está morrendo, e eles conseguem realmente salvar ele, esse soldado, ele fala assim, faça por merecer. Só que no inglês, se eu não me engano, tá assim,
faça ter valido a pena. Faça ter valido a pena. É mais ou menos essa expressão que ele usa. E eu comecei a pensar em Jesus, né? Jesus, ele vem ao mundo, deixa toda a sua glória, vem ao mundo. Os discípulos dele, pela pregação desse evangelho, morrem também. Que desperdício, né? De vidas, né? Por causa de um, que seria eu, né? Ou você. E a gente olha para a cruz agora, e a gente tem que falar assim, eu vou fazer isso valer a pena. E aí a cena no final do filme volta para o homem no cemitério, diante agora do túmulo ali do capitão John Miller, né? É o que foi resgatar ele, que estava designado, e ele chama a esposa, e fala, a esposa chega perto dele e ele fala assim, fala que eu fui um homem bom, fala que eu fiz valer a pena. E ela vira e fala assim, ele sabe que você foi um homem bom. E tá, você vê assim que tá os netos tudo ali junto com ele, né? Tudo para presenciar aquele momento assim. Você vê que o cara viveu uma vida digna por causa de uma palavra que um homem deu para ele. Falou assim, ó, eu tô dando minha vida por você. Faça ter valido a pena. É isso que Jesus quer de nós. Faça valer a pena, meu irmão. Seja um homem bom, seja uma mulher boa. Seja fiel aos seus companheiros. Seja amigo, seja irmão. Seja um bom filho. Seja um bom pai, uma boa mãe. Amém? Vamos ficar em pé. Eu já está chamando a pastora aqui para estar orando e nos abençoando já. Eu acho que a palavra está com você mesmo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te louvar por essa palavra, Pai. Oh Deus, e nós queremos, Senhor Deus, que a nossa vida, Senhor Deus, vale a pena, Senhor Deus. Nós queremos aproveitar, Senhor Deus, cada oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor nos dá a cada dia, de ser testemunhos vivos do Senhor nessa terra, de exaltar o Teu nome, Senhor Deus, e de fazer o Teu nome conhecido, Senhor Deus, através de nós, através das nossas atitudes. Muitas vezes, Senhor Deus, nós não temos nem a oportunidade de falar, Senhor Deus. Mas nas nossas atitudes, Pai, nós demonstramos, Senhor Deus, quem nós somos, Pai. Ó Deus, a maior pregação, Senhor Deus, são, ó Pai, as nossas atitudes. Por isso, ó Deus, nós queremos que a nossa vida, Senhor Deus, venha valer a pena, Senhor Deus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Paizinho querido, nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia, a cada amanhecer, Senhor, nos ajuda, Senhor Deus. Nós precisamos do Teu Espírito Santo a cada dia, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, que todos os dias nós possamos expressar, exalar e transbordar a Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se sentar. Eu pensando ali, né, que possa valer a pena, né? Também o fato do Senhor nos trazer para o Japão, né? Nos trazer aqui nessa nação, que venha valer a pena a nossa estadia aqui. O Senhor não nos trouxe aqui por acaso. O Senhor não tirou Michele, sei lá, da Filipina, né? Para estar aqui com a gente, no meio dos brasileiros, ser uma brasileira de coração, para não valer a pena. Estar aqui por estar. O Senhor não nos tirou do Brasil para estar aqui por estar. Amém? Nós vamos estar ofertando e eu gostaria de ler uma palavra, ela está lá em 2 Coríntios 9, versículo 7. Diz assim: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria.
Nesse versículo tem uma palavra aqui que sempre, na época que eu ministrava o estudo de batismo, tem lá compromissos com a igreja. Tem uma parte do estudo que fala assim, compromisso com a igreja. E compromisso com a igreja, mas é compromisso com a obra do Senhor. Então, é algo assim que realmente, quando a pessoa vai se batizar, ela vai entregar a vida para o Senhor, muitas vezes, né, eu lembro de nós, né, meu bem, assim, né, eu acredito que para o meu esposo foi muito difícil essa parte, né, ele, assim, até Deus ministrar no coração dele, só que assim, ele tinha muita convicção do que ele queria. Então, ele queria muito seguir. E aí, essa parte pegou, ele ficava assim, né, meio pensando, né. E aí eu lembro que eu falei assim para ele que queria muito ir, viu? Eu estava ainda, né, relutando um pouco. E eu falei para ele assim, já que nós vamos, então nós vamos fazer um compromisso com o Senhor. Porque já que nós estamos, é tudo. Então, eu falei isso para ele, mas depois de um tempo, quando eu ia ministrar o estudo de batismo, eu sempre tinha esse versículo lá, né? Proposto no coração. Segundo, ele propôs no coração. Primeiro, a gente faz uma proposta para o nosso coração. Porque muitas vezes a gente propõe para o nosso coração contribuir com a obra do Senhor. Segundo lhe propôs, é a gente que propõe para o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, não vai achando, um dia eu vou sentir e vou fazer. Não, você propõe para o seu coração, eu estou fazendo uma proposta para você. Você quer seguir Deus? Você quer seguir aquilo, né? De tal, isso? Então você faz uma proposta para o seu coração. Nós estamos caminhando agora para pegar o salão, né? Então a gente é muito, né, tranquilo nessa parte, né, de finanças, assim. Nós não temos no coração de colocar peso, né, na vida de ninguém. Mas assim, a gente caminha para um novo tempo da igreja. Então, assim, vai ter outras necessidades, né? A gente tem um compromisso, né, que nós nos propomos no nosso coração fazer um compromisso de abençoar o pastor Lauro, né? Ele ainda não pode trabalhar. O meu esposo foi lá visitar ele, né? Ele está no processo da quimioterapia. Então, nós fizemos um propósito, né? Nós propomos, né, em estar contribuindo. Vai ter agora esse tempo novo, né, do aluguel, né, das coisas assim. Então, vai ter um custo, né? Então, assim, vamos orar ao Senhor, propor no nosso coração aquilo que nós vamos semear também, né? E não para ser peso para nós. Não é para ser peso para nós como igreja, né? Isso aqui fala, é com alegria no coração. Eu estou fazendo isso aqui, mas com muita alegria, porque a gente vai desfrutar de novas coisas, de novo tempo, novas pessoas. Eu fico imaginando, gente, eu não sei porquê, mas eu imagino ali um lugar que vai vir muitas crianças. Eu só penso nisso, de verdade, porque ali tem tanta criança, e eu fico pensando assim, nossa, daqui um pouco aquela salinha lá já vai estar pequena. Porque criança, você sabia que criança, ela tem até os 11 anos, você pregou para ela uma vez, ela se converte? Ela é 90%. Se a criança receber a palavra até os 11 anos, ela se converte. É muito mais fácil de pregar para uma criança. Então, eu acredito que as crianças, elas estão muito animadas de levar os amigos da escola. Estão fazendo altos planos, porque lá as mães vão deixar. Porque ali dentro do home, né? A minha amiga falou que quando for ali, a mãe dela deixa ela ir. Então, eu acredito que logo vai ter muita criança. E a criança, gente, ela traz os pais. Ela força. Tem um rapaz que trabalha com a gente, o Marcelo, a menina força ele vir para a igreja. Aí no dia das crianças lá da Páscoa, ela não forçou o pai e a mãe vir, né? Então assim, a criança, ela insiste, ela
Ele falou bem assim, ele estava fazendo arubaita, ele falou para o José, ele falou assim, olha, eu vou ter que parar o baile, porque ela quer muito vir para a igreja, e eu quero estar acompanhando ela. Então, assim, eu vejo assim, já estou vendo pelos olhos da fé, que vai vir muita criança, vai vir muitas famílias, porque a criança vem multiplicada, aqui na nossa igreja é uma bênção, cada pai tem logo 2, 3 filhos, vem, né, uma mãe com 3 crianças, né, então assim, vai ter esse tempo, né, e vai ser uma bênção, em nome de Jesus, um novo tempo para nós, e nós vamos ser os mantenedores dessa obra, amém? Então, fique à vontade para ofertar, em nome de Jesus. Tomou sua água, né? Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque tudo que temos vem de Ti, Senhor, e nós devolvemos ao Senhor para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus, assim como foi ministrado aqui, Pai, nós queremos nos achegar a Ti, Senhor, e sermos cada dia mais parecidos com o Senhor, no nome de Jesus. Por isso, imprime em nós o caráter de Cristo, Pai, no nome de Jesus. Obrigado por toda a bênção derramada, Senhor, sobre cada família do Ministério de Proclamai, sobre esta igreja, sobre este corpo, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa meus irmãos, abençoa cada casa, cada homem, cada mulher, cada um dos Teus filhos, Pai. Ó Deus, prospera-nos em Teus caminhos, Senhor. No nome de Jesus, nós não queremos temer, Senhor Deus, ó Pai, os rumores, Pai. Nós não queremos temer, porque nós sabemos que do Senhor vem a nossa provisão. Por isso nós declaramos a nossa gratidão ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, amados? Louvado seja o Senhor, amém? No próximo sábado, irmãos, não haverá estudo bíblico, tá? A equipe do Handmade estão Isogashi, né, com alguns eventos, então nós não faremos estudo bíblico no próximo final de semana, amém? Minha esposa mencionou aqui a vida do pastor Lauro. Segunda-feira passada eu estive com ele, fui lá, né, levar a nossa oferta para ele, também orar, conversar um pouco. Ele está aparentemente muito bem, um pouco fraco devido à químio, mas graças a Deus ele se sente bem, e nesses dias agora vai estar fazendo um novo exame de imagem para olhar como está o estado, né, da enfermidade. Enfim, em nome de Jesus, que não tenha mais enfermidade, que não tenha mais câncer. É o que nós declaramos e profetizamos sobre a vida dele, no nome de Jesus. No próximo domingo, o culto será aqui em Fujioka, só que no 2º andar, tá bom? O pessoal pega o elevador aí e sobe, ok? No dia 2 do próximo mês, no mês de maio, nós faremos um culto de celebração já no nosso novo local, lá no home, debaixo, né, ali do mercado ali, tá bom? Graças a Deus deu tudo certo. Já uma semana antes eu estarei indo lá conversar, pegar a chave, o cartão de entrada no estacionamento, fazer o pagamento também e ver alguns detalhes. Depois nós vamos convidar os irmãos para estar indo lá, dar uma organizada para o culto também, conhecer o local, vai ser maravilhoso. Então nesse dia 2, que é o sábado, nós faremos então esse culto de ação de graças, amém? Vai ser a partir das 8 horas da noite, e que os irmãos preparem, amém? Comes e bebes, salgados, sucos, refrigerante, né? Coisas do gênero, para que a gente possa então ter um tempo ali de comunhão, no nome de Jesus, amém, amados? Aleluia. O Senhor é bom, amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando para terminar o culto, no nome de Jesus. Aleluia. Pai, mais uma vez nós queremos bendizer o Teu santo nome. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós não esquecemos, Senhor, dos Teus benefícios. Continua ministrando, Pai, em cada coração aqui. Aleluia, nos capacitando, nos ensinando, Senhor, nos instruindo na Tua palavra. Nós queremos, Pai, não apenas conhecer, mas praticar a palavra do Senhor.
No nome de Jesus, dai-nos da tua paz, Senhor, dessa paz que excede todo entendimento. Tira dos nossos corações toda preocupação, toda aflição, Senhor. Todo engano cai por terra no poder do nome de Jesus, porque nós queremos viver a tua palavra, Senhor. Por isso nos conduz, ó Deus, nos leva, Senhor, nos direciona e nos capacita para esta obra que o Senhor nos enviou aqui nesta terra. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor não nos trouxe aqui apenas para nos dar, Senhor Deus, ó Pai, uma condição talvez de vida melhor, mas que para nós te conhecer e servir ao Senhor e abençoar esta nação. Nós somos abençoadores dessa nação, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, usa-nos para este tempo, para este lugar, no poder do nome de Jesus. Que a glória do Senhor nos envolva, Pai. Que a unção do Senhor, ó Pai, seja derramada sobre nossas vidas. Essa unção que quebra o jugo, essa unção que capacita, Senhor. Essa unção que nos impulsiona a avançar, Senhor Deus, e fazer a Tua obra nesta cidade, nesta nação, no nome de Jesus. Pai, nos dê uma semana abençoada, nos guarde em Tua presença, faça resplandecer o Teu rosto, Pai, sobre nós e nos dê graça no poder do nome de Jesus. Nós necessitamos da Tua graça, nós precisamos do Teu favor, Senhor, porque nós somos completamente dependentes de Ti. Aleluia, queridos, que o Senhor revele a Ti a Sua face de amor e te dê paz no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Escreveu o livro O Evangelho segundo o Jiu-Jitsu. É verdade. O Jiu-Jitsu revelando o Evangelho. E aí, cara, bate aqui. Você tá bom, cara? Sim. Amanhã eu tô aqui pra escola. Ah, é? Você vai pra escola amanhã? Deixa eu só dar um recado aqui. Ô cunhado, depois põe por baixo, tá? Depois o quê? Por baixo.